Bom dia para você, para a Diene, para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. Bom dia, Rose. Agora a gente te ouve perfeitamente aqui. Rosane Carvalho conectada conosco para a nossa coluna. E hoje, Rose, tem um assunto aqui na pauta que você alinhou agora há pouco com a gente, que é o seguinte: senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, cabeças no Congresso Nacional. Explica isso para a gente, Rose, por favor. Sim, é uma listagem, Rafael, uma listagem importante, um ranking que sai divulgado pelo DIAP, que é o Departamento Interparlamentar, não sei exatamente o nome, de atuação dos parlamentares do Congresso Nacional. Tem uma listagem que sai por meio de um site chamado Congresso em Foco. Tem uma votação aberta que é muito estimulada pelos próprios parlamentares nas suas redes sociais. Aliás, parece que isso virou moda, né? Ter esse tipo de reconhecimento por estímulo de votação. E aí também tem uma outra votação que ela é selecionada de jornalistas com uma atuação consolidada e respeitável nessa cobertura de política. Nesse do DIAP é algo mais selecionado ainda, porque é visto pelas próprias atuações técnicas e políticas dentro do Congresso Nacional. E ele vai, claro, demonstrando como essas pessoas habilmente influenciam outras pessoas, né? Outros políticos, outros parlamentares que têm poder de decisão. Então, os dois senadores do estado do Amazonas, que eu considero os únicos, porque o senador Plínio Valério vive de brincar, vai completar aí mais 4 anos de brincar, de ser senador, de perseguir indígena, né? Mas os dois senadores do estado do Amazonas, que têm uma atuação que é importante para o estado do Amazonas e há de se reconhecer isso, o Eduardo Braga e o Omar Aziz, aparecem nessa lista. O Eduardo Braga aparece mais uma vez, porque ele sempre aparece, ele é líder do MDB, e a importância do MDB em vários governos, né? Então, assim, acaba que a influência dele é muito importante, é muito significativa. O senador Omar Aziz aparece pela primeira vez, inclusive há esse destaque nessa listagem, que são os novos cabeças do Congresso. Ele aparece pela primeira vez com essa influência dele em relação ao PSD, mas em relação também a outras montadas, a relação que ele consolidou dentro aí na atuação dele da CPI da pandemia. Então, eu penso que é uma listagem técnica que é colocada para esse mundo político nacional que, de certa maneira, confirma, né, as nossas leituras a respeito do perfil desses dois parlamentares. Muito bem, tá? Então, Rosane Carvalho trazendo para a gente esse destaque, essa informação. E a gente segue aqui na nossa coluna, Rose. Tem mais destaque para fazer? Algo que você queira colocar mais? Mas eu penso que a gente só tem que reforçar, a gente tem feito algumas leituras a respeito do quadro político. Na semana passada mesmo, nós falamos da dependência que tem a esquerda, a direita, todo mundo nesse estado, da atuação desses dois senadores. Um lado positivo, porque a habilidade dele, a influência deles, né, e a influência deles tem salvado o estado do Amazonas em questões muito delicadas, sobretudo as relacionadas à Zona Franca de Manaus, que é uma pauta que eles elegem como prioridade e se articulam muito bem. No governo Bolsonaro, a atuação desses dois foi importantíssima, né, em relação a defesa dessas garantias da Zona Franca de Manaus, e a gente sabe da importância da Zona Franca de Manaus para o modelo econômico do Estado. Mas, por outro lado, a dependência mostra o quanto não há outros nomes. Todo o jogo político está muito atrelado a música que eles vão tocar. A gente mostrou um quadro na semana passada da esquerda que estrutura esse poder desses dois no estado do Amazonas, a direita que se curva e os nomes que surjam e não surjam nesse campo vai ter muito da influência deles, da influência deles em outros partidos também, nessas relações. E aí a gente mostrou também o quadro que poderia suscitar, impulsionar outros debates sobre como essa sociedade amazonense está lidando com essas questões todas que envolvem assuntos que são de importância, que não estão sendo debatidos no ritmo e da forma como o senador Omar Aziz e o Eduardo Braga querem. Essas pessoas estão, da mesma forma, se curvando. O professor Marcelo Serafo tratou ontem na coluna dele sobre os professores da universidade, uma série de necessidades em função do sucateamento da universidade, mas tendo que correr individualmente atrás de emendas desses parlamentares, né? E também desses dois senadores. Porque a própria bancada
precisa desses 2 senadores para a liberação das suas emendas. Veja que a própria bancada não tem um nome, né? Na legislatura passada, apareceu o nome do Marcelo Ramos, que a gente já falou aqui, se articulava, se preparou como político para atuação, para articulação, para fala, e não era tão dependente, né, dessa relação com Omar e Eduardo Braga, embora também dependesse, mas não tão dependente como são os outros. Então, esse é um detalhe. E um detalhe também para falar com o nosso ouvinte, que vive para dizer que eu sou uma bajuladora do Omar Aziz, quando eu falo da importância do senador Omar Aziz. Os fatos, eles não significam crítica nem bajulação. A gente vive num contexto muito ruim no nosso Estado, né? Assim, de lidar com informação, de apresentar como jornalismo que não é jornalismo. E eu entendo a confusão que isso causa na cabeça das pessoas. Então, quando você fala da importância desses 2 nomes, é esse. Ninguém está elogiando ou criticando, isso é um fato. As consequências deles, nós estamos tratando. É isso. É difícil imaginar que algum outro jogo político, neste momento, saia, né, dessa pressão e dessa formulação desses 2 caciques. Por quê? Porque os nomes estão todos abaixo, você não vê ninguém com capacidade, você não vê ninguém com articulação, com visão política, com capacidade de se articular, mesmo estando no governo, mesmo fazendo parte do governo, né, a esquerda aqui, a gente já tratou também nos planos da esquerda. Esse é o quadro, que é consolidado por esses indicadores todos. Muito bem. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje, muita informação e análise aqui na Band News Difusora FM. Até a próxima.